Amados irmãos, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês, que o Senhor ministre também a sua palavra aos nossos corações, traga edificação para as nossas vidas, sustento na nossa caminhada. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, ou melhor, 27, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Quero ler com os irmãos a partir do verso 45. Mateus capítulo 27, a partir do verso 45. A palavra de Deus assim nos diz: a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram. E muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. E disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos em Tua casa, nós estamos diante da Tua palavra e por isso o nosso coração se alegra. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, sabemos que o Senhor tem nos amparado nas nossas fraquezas e sabemos que temos recebido muitos e muitos benefícios em virtude daquilo que Jesus fez e ainda faz por cada um de nós. Abençoe-nos, ó Deus, nos atos desse culto, nos momentos em que nós aqui estivermos, agora na transmissão da Tua palavra, como o Senhor já fez nos momentos de oração, de louvor, e como o Senhor ainda fará na celebração da Santa Ceia, e nos momentos, ó Deus, agradáveis que nós ainda tivermos aqui de comunhão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, através das nossas vidas, dos nossos atos de adoração. Então, que o Senhor, ó Pai, nos guarde e que o Senhor caminhe conosco, porque na Tua companhia nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que vencedores e nós confiamos nisso. Oramos, então, agradecidos em nome e confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, há alguns dias celebrava-se a Páscoa, pelo menos no calendário anual que é guardado, que é observado por muitas pessoas em nossa nação. Dizia-se que havia uma celebração de Páscoa geral na sociedade. Mas nós sabemos muito bem como a sociedade costuma celebrar estas coisas. Distorcem o significado, como distorcem o significado, por exemplo, do Natal e de outras celebrações e eventos que são considerados cristãos. Pois é. Como nós temos em vista a morte de Jesus Cristo, podemos fazer esse paralelo e pensar que, do mesmo jeito que as pessoas distorcem o significado da Páscoa ou da ressurreição, elas também distorcem o significado da morte de Jesus. Como hoje é um dia em que nós também temos a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor, é importante pensarmos no significado da morte de Cristo, entendermos o que de fato a morte de Jesus nos comunica. Quais são os elementos centrais aqui, meus irmãos? De que modo nós podemos refletir melhor sobre a maneira como nós temos vivido diante de Deus e por que, afinal de contas, a nossa comunhão com Deus é possível. É possível
exatamente por causa da morte, do sacrifício de Jesus, que por nós então esteve na cruz, pagando o preço pelo nosso pecado, para que depois, ressurgindo dentre os mortos, vencesse a morte, vencesse o pecado e nos desse vida eterna e vida abundante. Pois bem, irmãos, temos alguns aspectos aqui para considerar no texto que acabamos de ler, e o primeiro deles é que há muita ignorância acerca da morte de Jesus. Sobre algumas verdades que nós podemos dizer relativas à morte de Cristo, sem dúvida, esse é um elemento que se destaca. Há muita ignorância acerca da morte de Jesus. Pergunte para qualquer pessoa que você conhece e que não é cristã. Pergunte para as pessoas nas ruas, ou tente ver o que as pessoas dizem acerca da morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Alguns talvez dirão, Jesus morreu porque ele provocou o Império Romano. Jesus morreu porque ele era um homem revoltado, indignado com as injustiças sociais que ele via ao seu redor. Muitos vão dizer que Jesus morreu porque ele, de fato, despertou inveja em outros homens, mas não são muitas pessoas que vão associar a morte de Cristo em função dos nossos pecados, ou dos pecados que elas próprias também cometeram. E aqui, meus irmãos, nós vemos essa ignorância saltando aos olhos em alguns pronunciamentos. Por exemplo, Jesus está ali pendurado na cruz e ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e o que é que as pessoas interpretam? Elas interpretam, ele está chamando por Elias. E isso é uma grande ignorância, porque Jesus estava usando uma expressão em aramaico que refletia o Salmo 22, o início do Salmo 22, em que o salmista diz também, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, Jesus estava ali na cruz, sofrendo o desamparo de Deus, para que nunca mais nenhum daqueles que ele escolheu viesse a se sentir completamente só e desamparado nesse mundo e no porvir. Portanto, Jesus sofreu o desamparo para que nós fôssemos amparados. Essa é a grande realidade. Mas enquanto ele dizia, Eloi, Eloi, lama sabachthani, os seus inimigos, os seus opositores, aqueles que desdenhavam dele, diziam, ele está chamando por Elias, e vamos aguardar para ver se Elias vem livrá-lo. Ignorância. Jesus não precisava de ninguém para libertar-se da cruz. Jesus disse que se ele quisesse, ele poderia invocar uma legião de anjos, e ele tinha autoridade para fazer isso, e esses anjos viriam em seu socorro e o tirariam de lá. Os ladrões da cruz que zombavam dele diziam, desce da cruz se é que você é o Filho de Deus, e Jesus podia sim, ele podia sim descer da cruz, se assim quisesse. Aliás, ele podia ter evitado a cruz, se assim quisesse. Mas quando o apóstolo Pedro, por exemplo, sugeriu isso, dizendo, Senhor, estas coisas não vão te acontecer, o Senhor não será entregue nas mãos dos pecadores, que isso seja anátema. Jesus repreendeu Pedro, dizendo, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Naquele momento em que Pedro tenta evitar a cruz, Pedro também está sendo ignorante acerca da missão que Jesus veio cumprir. Ora, meus irmãos, Jesus veio justamente para entregar a sua vida nas mãos de Deus e nas mãos dos pecadores para salvar os próprios pecadores, que somos nós. Então Jesus não estava chamando por Elias, Jesus não estava tentando salvar-se da cruz, Jesus já havia enfrentado o Getsêmani, e lá no Getsêmani ele já tinha suado sangue, lá no Getsêmani ele já tinha sido confortado por um anjo que descia do céu e o confortava. Os discípulos ali não foram nem capazes de perseverar com ele em oração. Jesus estava realmente sozinho, e ele precisava enfrentar o Calvário sozinho, e ele sabia de tudo isso. Desde os primeiros momentos, o Senhor Jesus tinha plena ciência de que a cruz era aquilo que o aguardava. Não era possível, meus irmãos, que Jesus escapasse da cruz sem que isso significasse a nossa condenação, a nossa perdição. E é isso que vai ficar claro muito depois, mas os seus algozes, nesse instante, não percebiam. De novo, quero lançar esse desafio. Pensem, meus irmãos, em como há
superficialidade na mente de muitos incrédulos quando eles pensam na morte de Jesus de Nazaré. Jesus não morreu porque ele foi um homem bonzinho, que caiu nas mãos de homens poderosos e maus e cruéis, e ele não conseguiu resistir a esses homens. Não foi por isso que Jesus morreu. Jesus, de fato, foi vítima nas mãos de pessoas que o traíram, de pessoas que tramaram a sua morte, mas ele era um tipo de vítima consciente. Ele sabia de tudo o que se passava. Quando na última ceia estava com seus discípulos, ele se voltou para o traidor, Judas, e disse: o que você tem que fazer, faça depressa. E inclusive alertou os outros discípulos dizendo: aquele que mete a mão no prato, aquele que mete a mão no prato comigo, esse é o que vai me trair. Jesus sabia, meus irmãos, de tudo o que se passava. Ele nunca perdeu o controle, nunca perdeu os rumos da história. Jesus continua sendo o Deus soberano, criador, que sempre foi. Mas ele estava ali, meus irmãos, para enfrentar toda a agonia, a fim de nos livrar de uma agonia muito maior, de uma tristeza muito maior, de uma solidão muito maior, de um abalo muito maior. Não sejamos ignorantes quanto à morte de Jesus. Ele foi entregue, como diz o profeta Isaías, como um cordeiro mudo nas mãos dos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Mas ele fez isso de forma pensada. Ele fez isso por uma decisão que ele havia tomado a fim de nos redimir. Não sejamos ignorantes da morte de Cristo. Não sejamos ignorantes, meus irmãos, também em pensar que a morte de Jesus é o resultado daquilo que nós fizemos. Não foram exatamente os cravos que prenderam Jesus na cruz, mas justamente foram os nossos pecados. Vejam que, em segundo lugar, nós aprendemos que a morte de Jesus revela o horror do pecado e do juízo de Deus. Se tem uma coisa que a morte de Jesus revela sobre nós, é que nós somos pecadores. A gente pode dizer duas coisas, meus irmãos, quando pensamos sobre a morte de Cristo. Primeiro, que o Senhor Deus muito nos amou. Sem dúvida. A gente olha para a cruz e enxerga o amor de Deus. O amor de Deus está na pessoa do seu Filho unigênito, santo, perfeito, sem pecado, mas que mesmo assim se oferece como sacrifício em nosso lugar. Isso é muito amor. Imagine o Deus Pai ali entregando o seu Filho para que ele morresse nas mãos de pessoas indignas, de pessoas rebeldes. Nós ofendemos a Deus, nós transviamos, nós nos desviamos da sua lei, nós desobedecemos a Deus e fizemos isso por decisão nossa. Mas ali está, na cruz, o Filho de Deus está pagando o preço pelo nosso pecado. Ali na cruz, Jesus está dizendo: eles fizeram o mal, mas eis que eu estou aqui para receber o peso, o juízo, a consequência do que eles praticaram. Portanto, isso mostra o amor de Deus, em grande medida. Mas ao mesmo tempo em que a cruz mostra o amor de Deus em grande medida, a cruz mostra também a gravidade do nosso pecado. Se o nosso pecado não fosse uma coisa tão grave, o Filho de Deus não precisaria ter morrido. Então, preste atenção nisso. Se o pecado fosse uma coisa qualquer, se o pecado fosse algo inofensivo, se o pecado fosse algo menor, por que Jesus precisaria morrer da forma como ele morreu? Pecado é coisa grave, pecado é coisa séria, pecado é disfunção, é distúrbio, pecado é miséria, pecado é morte, pecado causa dores infinitas no coração, na alma, na consciência das pessoas. Pecado traz muitas consequências, meus irmãos, e a morte de Jesus vai revelar o horror do pecado. Se você ler novamente os versos 45 e 46, você vai ver a descrição de que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra. Jesus ficou crucificado por 6 horas. A crucificação de Jesus aconteceu desde as 9 da manhã, ele foi crucificado às 9 da manhã, e na cruz ele ficou até as 3 da tarde. Embora nós tenhamos aqui referências a horários, a horas que estão ali de acordo com o calendário, os marcadores do tempo naquele período, mas temos aqui também uma tradução que nos mostra bem claramente. Jesus foi crucificado às 9 horas, ao meio-dia houve trevas sobre toda a face da terra, e às 3 horas da tarde o Senhor Jesus então faleceu.
Pois bem, meus irmãos, o que essas trevas representam? O que essas trevas representam? As trevas ali representam o horror do pecado e o juízo de Deus que se abate sobre o mundo e sobre os homens, e que se abate sobre Jesus, porque é para isso que ele está morrendo. Muitas pessoas que estavam ali presenciando aquela cena, especialmente judeus, certamente associaram as trevas da natureza, as trevas em pleno meio-dia, muitas pessoas ali associaram com uma sinalização de que Deus reprovava Jesus. Veja, para o judeu, todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Isso era o que dizia a lei: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, para muita gente ignorante que assistisse à morte de Jesus, talvez a escuridão que se abateu sobre a terra fosse a evidência clara de que Jesus era um maldito, de que Jesus era de fato um pecador, de que Jesus era um traidor, de que Jesus recebeu a pena que mereceu. Mas, na verdade, meus irmãos, esse é um ledo engano. As trevas que tomaram conta do dia, naquele momento, era um símbolo e uma representação do horror do nosso pecado, do juízo e do castigo de Deus que se abate sobre os homens, mas que ali se abateu sobre o seu Filho, porque ele está levando os pecados dos homens sobre si. Então não era Jesus o problema, Jesus nunca foi o problema, Jesus é a solução. Mas os homens, com seus pecados, causam uma série de transtornos. Então nós temos essa palavra, a terceira palavra da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E é bom dizer, irmãos, o desamparo de Jesus foi real. Isso aqui não foi uma encenação. Isso não foi uma encenação. Jesus não está teatralizando, tá? Jesus não está simplesmente citando um texto do Antigo Testamento. Jesus está experimentando o cumprimento de uma profecia em si mesmo, de uma forma misteriosa que nós nem sabemos explicar com detalhes. Ali, naquele momento, Jesus foi desamparado. Porque como ele precisava sofrer todas as consequências do pecado, a fim de livrar os pecadores, uma das consequências do pecado qual é? Afastamento de Deus. Uma consequência do pecado é distanciar-se de Deus, é a ausência de Deus. Pois bem, Jesus então se prontificou a sofrer esta consequência a fim de que nós pudéssemos receber a nossa salvação. Então ele foi verdadeiramente desamparado por Deus, por um instante, por um tempo que nós nem sabemos quantificar, medir. Quando Jesus foi crucificado, ele chamou Deus de Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus, enfim, desfalece, quando a sua morte se concretiza, ele chama Deus de Pai de novo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No início ele chamou Deus de Pai, no final ele chamou Deus de Pai, mas no meio aconteceu alguma coisa muito misteriosa, e ele sofreu o abandono do Pai. Por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Terceiro lugar, meus irmãos, algo que a gente precisa entender: a morte de Jesus foi voluntária. Voluntária. No versículo 50, verso 50, é dito que Jesus, clamando outra vez em alta voz, olhem só, entregou o Espírito. E essa palavrinha aqui que diz que Jesus entregou o Espírito mostra que a sua morte foi voluntária. Jesus estava no comando das ações, desde a eternidade, inclusive. Nós não sabemos também explicar como isso aconteceu, mas temos informação bíblica suficiente para dizer que na economia da obra da redenção, em algum momento na eternidade, onde os nossos olhos não alcançam, os nossos ouvidos não chegam, houve ali um consenso dentro da Trindade. E o Senhor Jesus Cristo, então, voluntariamente decidiu se encarnar, decidiu assumir essa tarefa, morrer por nós para nos libertar da escravidão do pecado. É uma decisão de Jesus, ele entrega a sua vida. Ele disse isso: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Então observem, vejam como muitas pessoas acham que Jesus era um coitadinho, que Jesus foi uma vítima, que Jesus foi pego porque era muito bonzinho, que Jesus não podia fazer nada porque era fraquinho. Nada disso, meus irmãos. Onde as pessoas viam fraqueza, havia força.
Onde as pessoas viam derrota, havia vitória. Onde as pessoas viam um homem comum, havia Deus. Jesus não era fraco, embora ele pudesse ter aparência de fraqueza. Por isso é que às vezes nós temos paradoxos na Bíblia, porque Jesus é chamado de o Cordeiro, mas além de Cordeiro ele também é o leão. Ele não é um passivo que simplesmente sofre os ataques de homens cruéis. Ele é alguém que entende o que precisa ser feito. Ele é alguém que toma uma decisão e faz uma promessa. Ele é alguém que se entrega para nos salvar. A morte de Jesus foi voluntária. Em quarto lugar, a gente aprende aqui que a morte de Jesus nos proporciona comunhão com Deus. A morte de Jesus nos proporciona comunhão com Deus. Por que você está aqui hoje? Porque você tem comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, é porque Cristo morreu por você. Por que nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco? É porque nós temos comunhão com Deus. A participação na ceia indica um momento de comunhão do povo de Deus com Ele e das pessoas que creem no Senhor entre si. A ceia é um momento de comunhão. O culto é um momento de comunhão. Nós cantamos juntos, nós oramos juntos, nós ouvimos a mesma mensagem, nós falamos com Deus, nós nos ajudamos. A morte de Jesus é o que proporciona comunhão. Nós temos comunhão com Deus e nós temos comunhão uns com os outros. Onde é que eu enxergo isso no texto? Irmãos, verso 51. Verso 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Então, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Você percebe a ênfase? O véu se rasgou? O véu se rasgou de alto a baixo. Se rasgou por completo. É isso que o texto está dizendo. O véu do santuário se rasgou por completo. E quando você entende o que era este véu do santuário, quando você entende como que era o culto no Antigo Testamento, quando você entende que havia uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, quando você entende que no lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo pecado do povo, porque aquele era um lugar considerado santíssimo, ali considerava-se que a presença e a glória de Deus se manifestava de uma forma singular e especial. Ninguém tinha acesso àquele lugar, a não ser o sumo sacerdote. Mas agora, o véu do santuário se rasgou. O que está sendo dito aí, meus irmãos? A comunhão, o caminho para a comunhão com Deus foi aberto pela morte de Jesus. Jesus teve o corpo rasgado. E o corpo rasgado de Jesus, que abriu o caminho da comunhão para Deus, agora também se representa no véu do santuário que é rasgado, para que as pessoas tenham acesso à presença de Deus. Coisa que sem a morte de Cristo não é possível. Vejam vocês que toda a nossa comunicação com Deus é em virtude de Jesus. Nós oramos e dizemos assim, em nome de Jesus. Por que eu encerro minha oração dizendo em nome de Jesus? Eu encerro a minha oração dizendo em nome de Jesus porque eu não tenho capacidade, condição, mérito para falar com Deus se não for através de Cristo. Eu não posso chegar à presença de Deus senão através de Cristo. Senão pela mediação de Cristo. Porque eu sou pecador diante de um Deus santo. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de um mediador. Mas essa morte de Jesus proporciona comunhão. O véu do santuário foi rasgado. O véu do santuário, irmãos, era um tipo de cortina grossa, num tecido grosso, pesado, de muitos metros de comprimento, uma largura, era denso, não é fácil rasgar. Não é fácil rasgar o véu do santuário. Mas como a morte de Jesus foi algo sobrenatural também, em grande medida, como o que Jesus estava cumprindo ali era algo grandioso, o véu do santuário não resiste. Ele é rasgado de alto
abaixo. Você imagina o susto que as pessoas tomaram naquele dia? Você imagine quem estava ali. Inclusive, como Jesus morre às 3 horas da tarde, muitos indicam esse era um horário de presença no templo, era um horário de oferecimento de ofertas também entre os sacerdotes, né? Você imagine o véu se rasgando de repente diante de todos e mostrando que uma nova realidade se apresentava ali para os homens. Nosso caminho para Deus, meus irmãos, está aberto por causa do que Cristo fez. Hoje você pode pregar o Evangelho, hoje você pode convidar as pessoas para se unirem à igreja, hoje você pode fazer isso e você pode estar aqui, porque Jesus morreu para nos proporcionar comunhão com Deus. Em quinto lugar, a morte de Jesus é um evento que abala o universo. É um evento que abala o universo. Você percebe que a criação responde à morte de Jesus? A natureza reage à morte de Jesus? Primeiro, nós temos aqui a ideia de que tudo ficou escuro. Nosso irmão, na liturgia, o Célio, disse que nós muitas vezes ouvimos, né, que nós fomos transportados das trevas para a luz. No dia que Jesus morreu, tudo era luz e se fez trevas. Mas, de fato, o significado é, nós somos arrancados daquelas trevas, das trevas do pecado, do mal e da morte, e somos agora trazidos para o reino da luz. A morte de Jesus é um evento que abala o universo. Tudo ficou escuro. Depois nós temos aqui a descrição de que a terra tremeu, terremoto, sepulcros se abriram. Depois da ressurreição de Jesus, pessoas se levantaram da morte. Então, é como se a criação, como se a natureza estivesse reagindo à morte do Filho de Deus. A morte do Filho de Deus é uma coisa tão incomum, e chama tanto a atenção, que a própria criação reage. Então, nós temos terremoto, nós temos escuridão, nós temos ressurreição de pessoas que estavam mortas, e tudo isso acontece porque não era um homem comum que estava morrendo na cruz. Era o Filho de Deus. Você já parou para imaginar por que o universo é abalado com a morte de Cristo? Jesus é o Criador do universo. Jesus é o Criador dos homens. Eu sei, ele se fez homem, ele assumiu a natureza humana. Mas o que a Bíblia diz sobre Jesus? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz, ele estava entre os homens, e os homens não o reconheceram, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João dá um testemunho dizendo assim, e nós vimos a sua glória, que era a glória do unigênito do Pai. Jesus era Deus, irmãos, Jesus é Deus. Mas ali na cruz ele está se entregando. Jesus criou os homens, mas agora são os homens que estão assassinando o Filho de Deus. Jesus criou o mundo, mas ele foi mal recebido no mundo que ele fez. Jesus é o rei do universo, mas quando ele chega, não tem lugar para ele na hospedaria. E ele nasce em um estábulo. Jesus é humilhado. E ele passou por essa humilhação e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora que Jesus está morrendo, a criação reage. Você sabe que quando Jesus vem morrer, ele não está pensando apenas na redenção dos homens, mas ele vem pensando na redenção da criação. Vamos pensar o seguinte, quando Deus criou Adão e Eva, não havia pecado no mundo, ok? Tudo era um paraíso, não é? Perfeito, tudo funcionava muito bem. Não é? Quando Adão pecou, não foi apenas Adão e Eva que sofreram as consequências do pecado e perceberam que estavam nus e ficaram com medo de Deus e se esconderam. Não. Uma outra coisa que é dita lá é que o Senhor diz é que maldita é a terra por tua causa. Não tinha maldição na terra. Com o pecado de Adão e Eva, houve uma maldição
que foi lançada sobre a terra. E é por isso que a gente diz que nós vivemos em um mundo quebrado, nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo de pecado, nós vivemos em um mundo em que as coisas não funcionam tão bem quanto poderiam funcionar. Nós vivemos em um mundo de frustração, de decepção, de tristeza. Tem muita alegria, tem muita coisa boa, porque a graça de Deus também está presente. Mas é um mundo que foi abalado pelo pecado. Quando Jesus vem para morrer na cruz, ele está com o plano de redimir os homens e de redimir toda a criação que foi afetada pelo pecado, que se tornou maldita por causa do pecado. Essa maldição está sendo retirada agora, pelo que Cristo fez. E é por isso que, quando tudo se completar, e quando Jesus voltar, e lá no final da história, nós ouvimos falar que haverá novos céus e nova terra. Glorioso. Você e eu, os crentes, com os corpos glorificados, ressurretos de entre os mortos. O Filho de Deus entre nós. E toda a criação modificada. Diferente. Livre dos efeitos do pecado. Jesus morreu para redimir o seu povo, mas morreu também para redimir a criação. E Paulo diz em Romanos que a criação aguarda o momento, aguarda gemendo o momento da sua redenção. Então, quando Jesus morre, tem terremoto. Quando Jesus morre, tem escuridão. Quando Jesus morre, os sepulcros se abrem. Porque é uma forma de mostrar que a morte de Jesus trouxe um abalo cósmico. O universo se abala, a criação se abala. E por último, a morte de Jesus é precisamente aquilo que pode transformar o coração dos homens. Verso 54 diz que o centurião, irmãos, o centurião era um soldado romano. Quem era um centurião? Era um soldado romano. Era alguém que presenciou aquele evento, era alguém que fazia parte daquela comitiva, era alguém que estava ali atuando na morte, por ocasião da morte de Jesus. E é dito no verso 54 que o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ou seja, tinha mais gente. Vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram eles possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Eram homens pagãos, não eram seguidores de Cristo. Eram homens que serviam ao Império Romano, que faziam a escolta, que participaram ali dos atos que culminaram na crucificação de Jesus. Mas eles viram os fenômenos, eles viram e ouviram o que estava acontecendo, foram testemunhas de muitas coisas e chegaram a uma conclusão: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. E não apenas isso, nós temos também a narrativa no verso 55 e no verso 56, que muitas mulheres que vinham seguindo Jesus, que já tinham crido nele, estavam ali presentes também. Maria Madalena, de quem, aliás, Jesus libertou da opressão de demônios. Era uma mulher que vivia atormentada por demônios. Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Irmãos, a morte de Jesus é o que pode transformar o coração dos homens. É o que pode fazer de um centurião um homem crente. É o que pode fazer de uma pessoa incrédula uma pessoa crente. Uma pessoa ateia uma pessoa crente. Uma pessoa endurecida. A morte de Jesus pode tornar uma pessoa endurecida em uma pessoa quebrantada. É a morte de Jesus que pode fazer isso. Nada mais. Você já parou para pensar? Nós não temos poder de conversão. Nós não podemos convencer ninguém de nada. O Espírito Santo de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus quebranta o coração. Deus vai onde ninguém vai. Deus faz o que ninguém faz. Então, quando nós olhamos para as pessoas e vemos as pessoas endurecidas, distantes, frias, se afastando, aquilo causa uma apreensão no nosso coração, uma tristeza profunda. Continue orando. E entenda que é o efeito da morte de Jesus
É o fato de que Cristo morreu pelos seus eleitos que nos dá a viva esperança de que um dia aqueles que estão distantes, aqueles que estão entorpecidos pelo pecado, aqueles que estão adormecidos e que precisam ser despertados, é a morte de Jesus que nos dá a esperança de que um dia essas pessoas podem ser salvas, de que um dia essas pessoas podem vir a crer, como aconteceu conosco. Como aconteceu conosco, nós só estamos aqui porque Cristo morreu por nós. Cristo nos substituiu na cruz. A morte que era minha, ele sofreu. O juízo que eu deveria ter recebido, ele recebeu. Então eu estou aqui. Mas ele morreu por mais gente, tá, irmãos? Ele morreu por mais gente. Ele morreu por gente que está espalhada por aí. Ele morreu por gente que nós não conhecemos. Ele morreu por pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Ele morreu por pessoas que no devido tempo serão trazidas à fé. No devido tempo. Dentro do plano de Deus. E nós podemos ser os agentes, os mensageiros que vão comunicar essa verdade aos corações. A morte de Jesus é o que pode transformar as vidas das pessoas. Então nós temos aqui alguns aprendizados. Nós trouxemos 6 pontos pelo menos. Há muita ignorância acerca da morte de Jesus. A morte de Jesus revela o amor de Deus, mas também revela o horror do pecado. A morte de Jesus foi voluntária, ele tomou essa decisão, ninguém roubou a sua vida sem que, na verdade, ele tivesse entregado a sua própria vida por nós. A morte de Jesus proporciona comunhão com Deus, por isso o véu do santuário se rasgou, e por isso agora nós podemos orar e falar com Deus, e podemos ter momentos de comunhão, como participar da ceia do Senhor. A morte de Jesus é um evento que abala a criação, abala o universo, porque é o Filho de Deus que está ali, não é um homem qualquer. Muitos outros foram crucificados nos dias de Cristo, mas a crucificação de Cristo foi diferente. Foi diferente. É uma morte que vai trazer redenção para os homens e para a criação. E por fim, a morte de Jesus é precisamente o que pode transformar o coração dos homens. É nisso que nós cremos, irmãos.